Cruzeiro 2, Vitória 2. Fabinho, coloca aí os piores momentos pra gente na tela aí. Jogo aí difícil, viu? Difícil. Cara, enquanto tiver Ramiro e Lucas Silva... É o combo da desgraça, velho. Ramiro e Lucas Silva junto, não orna, velho. Não orna. Esse lance aí, confuso, né? Não, assim, só pra... A gente vai entrar depois no tema da arbitragem, né? Mas só pra deixar muito claro. Cara, o Marcelo de Lima Henrique, ele conseguiu errar 2 vezes. Porque isso não é pênalti. Isso não é pênalti. E ele tirou o gol do Vitória ainda. Eu acho que ele não anula o pênalti depois, o VAR não chama, porque, cara, já tiraram um gol do Vitória e o cara conseguiu dar um pênalti que não foi. É bizarro, viu? Imagina se o Oswaldo é. Nossa. Ele sai do Barradão? Demais. Aí, o Vitória... Cara, o Vitória amassou o Cruzeiro lá. Olha o gol que esse menino fez. Tomar no rabo também. O E eu criticando, criticando a base do Atlético, hein? Olha só que golaço. Base do Galo do Alejandro, velho. Rapaz. Mas assim, é o gol mais bonito, acho que da temporada no Brasil. Viu? Cara, tudo errado também. A marcação frouxa. Ninguém encostado do cara. O Cruzeiro... Aí, o lance que mudou a história do jogo, né? O Neres, melhor jogador do Cruzeiro em campo, perde a bola ali bizonhamente, né? Deu uma neirada ali, bem expulso, né? E aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro tiraram o Lucas Silva, né? Tirou o Lucas Silva, né? Na volta do intervalo. Dineno entrou e fez toda isso aí, foi o Carlos Jorge, né? Eu não sei se esse menino vai conseguir fazer um gol com a camisa do Cruzeiro, não. A entrada do Vital, olha lá, é isso aí que ele faz. Perdeu o gol. O Cruzeiro, né, exerceu uma pressão fodida no segundo tempo, né? Com um a mais, né? Assim, golaço do Dineno de cabeça. O time do Vitória já é ruim, né, cara? Com um a menos ficou... Gente, vamos falar a verdade aqui sobre esse jogo aí. O Seabra não teve a coragem de poupar de verdade, de assumir que o foco está contra o Boca na Sul-Americana e entrou em campo com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Sinceramente, o Ramiro não joga nem na dele, ele colocou o Ramiro de lateral direito. Ele colocou uma mescla esquisita de jogadores que não atuam em suas posições. Ele, ao mesmo tempo que não queria perder para o Vitória, não teve o culhão de assumir, de botar um time com capacidade de ganhar. Eu acho que esse jogo, o que a gente viu no primeiro tempo, mostra muito do desinteresse dos jogadores, tá? Eles são culpados também. Eu sei que existe uma tentativa muito grande de apontar a culpa para um só. Isso não vai acontecer. A culpa nunca é de um só. O Seabra, por mais que ele tenha errado, e errou muito, em quase tudo, inclusive nas substituições, tá? Porque, assim, até o momento em que o Cruzeiro está dominando a partida no segundo tempo e começa a pressionar o Vitória, até nesses momentos ele está errando. O Seabra escolhe as piores opções possíveis. Então, assim, eu sinceramente não entendo em que momento a gente parou de entender que existem prioridades no futebol. Era um jogo, sim, para poupar jogadores, mas poupar direito, tá? Não é poupar colocando o Ramiro na lateral direito, é poupar dando espaço para o Dorival, lateral direito da base, porque você não tem lateral direito no seu elenco reserva para o William. Então, assim, confia no garoto que está fazendo uma ótima temporada do Sub-20. Esse tipo de... Eu te garanto que qualquer um, Dorival, Vitinho, Joseph, qualquer um desses que entrassem, pelo menos mais vontade do que qualquer um que entrou no primeiro tempo teria. Tá? Porque ainda teve essa questão, o time apático. Não é só ruim, é ruim e apático. Porque um time ruim, às vezes a gente pode até desconsiderar. Podem jogar mal, jogadores podem oscilar, isso não tem problema. Mas sem vontade e apático, igual foi o primeiro tempo, e isso o próprio Seabra reconheceu, que foi um time sem competitividade, ele fala isso. Mas como é que vai ter competitividade com o Lucas Silva no meio de campo? Não, gente, mas vontade não independe de qualidade. Vontade independe de qualidade. Claro que tem. Não, vontade independe de gente, qualidade. Ele não conseguiu acertar um passe, Popó. Beleza, mas aí não é só o Lucas Silva que atrapalhou o time inteiro tava ruim. Mas não tem meio de campo, cara. Como é que você vai fazer a bola correr? Mas não tinha lateral também. Aí que tá. Como é que base? Então por que não colocou velho, como é que você vai... Concordo com você. Não tem como você ter... Exigir intensidade de cara que não é intenso é impossível. Isso, exatamente. É impossível. Você não tem como. É a hora do Cruzeiro. Por isso que eu falo. Faltou coragem. Assume, olha, o Vitória não é nossa prioridade. Não tem problema assumir as coisas. O Vitória não é nossa prioridade. Vamos poupar porque estamos pensando no Boca Juniors. O jogo contra o Boca é o jogo mais importante do Cruzeiro na temporada. Ponto, acabou. O Cruzeiro ganha do Boca Juniors e se classifica, ele tem sobrevida na competição.
Isso é importante. Não é errado, isso não é desmerecer o Vitória, isso não é desmerecer o Campeonato Brasileiro, entendeu? Era jogo para poupar jogadores, poupar de fato. Botar quem a gente quer que pode render nessas situações, quem tá pedindo espaço nessas situações. Sinceramente, gente, o que o Ramiro de lateral direito vai entregar? O que o Ramiro de lateral direito vai entregar? Tem gente perguntando aqui no chat o que ele comprometeu. A questão não é comprometer ou deixar de comprometer. Tem que fazer alguma coisa no jogo. O futebol, você tem 11 atletas, você depende da turma. Precisa jogar. Precisa jogar. Porque, né, Popó, olha pra você ver, você precisa atuar. Como é que você vai fazer? É igual o que eu falei com o Popó aqui. Como é que você vai exigir intensidade se você tem o Lucas Silva que ele não conseguiu acertar Cara, o Lucas Silva não conseguiu acertar um passe no meio de campo. Entendeu? Como é que você vai exigir um negócio desse se os caras não conseguem? Então fica impossível. Eu concordo com o Popó, tudo que ele falou. O Seabra, Ramiro, Lucas Silva, cara, não tem mais... Real de ponta direita. Não tem mais espaço para esses caras, sabe? Não tem mais espaço para... Desculpa, o Lucas tem uma história fodida no Cruzeiro, campeão e tal, cara, mas não tá dando mais. Parece que tá correndo, igual o Fuça falou, com 2 tijolos nos pés, sabe? O Ramiro de lateral, igual o Papai falou, Ramiro de lateral, cara, foi um jogo bizarro. O Marlon não jogou nada. E na transmissão falaram que ele saiu puto. Puto com o quê? Se foi com o seu futebol, beleza. Se foi puto com a substituição, cara, você saiu, o Cruzeiro tá perdendo 2-0. Sabe? Então, assim, bicho, o Seabra precisa rever muita coisa. E sabe, Papai, igual a gente tava conversando antes, essas convicções dele, cara. Seabra, você vai cair com suas convicções, cara. Esquece. Eu não sei como é que funciona isso na sua cabeça. Daqui a pouco nós vamos rodar você falando aí por que você entrou com o Vital. O Vital treina bem. O fulano que entra não treina. Claro, porra! Como é que o cara que tá entrando, você vai ter que dar uma seguradinha mesmo, senão ele estoura. O cara que no gol, você fala... Samuel foi perfeito ontem. Você elogiou o Palácio tá fora. Você elogiou o Nery, sou o melhor em campo ontem a favor do Cruzeiro, que tá no Vitória. Porra, sabe, cara, é cansativo, né? Começa a ficar meio cansativo. Isso aí você começa a ver que um ano que tava indo bem, pode desandar todo. Oi, então, ontem no jogo ainda sobre o Seabra, o Neres é expulso aos 38 minutos do primeiro tempo, o jogo vai até aos 49, então são 11 minutos que o Cruzeiro teve com um a mais no primeiro tempo, e mais 20 minutos no segundo tempo sem o Dineno entrar, e o Cruzeiro jogando bola pra área. Você tem assim, é uma coisa, cara, que eu não consigo entender muito treinador às vezes, porque é um jogo que tava... O Dineno, pra mim, já é o melhor atacante do Cruzeiro, então já tinha que estar jogando há mais tempo. Mas, assim, tava a feição do Dineno no jogo, porque era bola na área, é um ótimo cabeceador, todo mundo sabe disso. Cara, ele demorou 31 minutos pra colocar o Dineno em campo. Ele demorou 31 minutos. Mas isso aí, assim, só pra contextualizar. Eu vou falar a minha opinião, tá? Ou o seu emocionado aí que tá falando de mim no chat aí. Continua dando audiência. Eu acho o Seabra um bom técnico, tá? Eu acho o Fernando Seabra um bom técnico. Eu acho que ele erra por 2 fatores. O primeiro erro dele vem de inexperiência. O primeiro trabalho profissional dele. Eu acho que ele ainda está muito apegado a esse negócio de gestão de grupo. Eu acho que ele, por ele ser novo, por ser o primeiro trabalho dele, ele fica muito medo de perder os líderes do elenco. Então tá sempre ali deixando na iminência de usar Lucas Silva, de usar Ramiro, de usar esses caras. Então assim, eu acho que isso vai da inexperiência dele. É um erro, tá? É um erro, mas vem da inexperiência. O segundo erro que eu acho, e aí é o erro de convicção, e aí é algo que você sendo jovem, você sendo experiente, você sendo o Guardiola, a convicção é algo que você tem que aprender a mudar. Porque, sinceramente, você justificar algumas escolhas, você justificar algumas substituições por convicções, essas, por exemplo, que o Genta falou, de vamos colocar o Vital, porque o Vital treina bem, não vamos colocar quem, porque... Assim, são convicções suas, de ideia de jogo, de desempenho, de mérito, que, cara, você vai ter que mudar isso. Porque senão você vai cair na vala comum dos técnicos do futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar que você vai ter os seus protegidos, daqui a pouco a gente vai falar que você não dá chance para as categorias de base, que você não tem coragem. Então, assim, são coisas que você precisa, isso dá para mudar. Isso dá pra mudar rápido. Tem coisas que só o tempo, de fato, experiência, jogando, tem coisas que não dá pra cobrar de você agora, de fato. Você acabou de assumir o seu primeiro trabalho profissional, mas tem outras que já tá passando da hora de você entender. Então, assim, eu continuo gostando do Fernando Seabra, não tô pedindo a cabeça dele, não quero que ele seja demitido. Eu acho que ele
se colocou numa situação muito complicada a partir desse jogo, porque, sinceramente, se ele entra com um time de fato reserva, se você entra com Dorival, se você entra com Vitinho, eu não tô falando colocar o sub-20 não, tá, gente? Eu tô falando colocar jogadores que estão sendo destaque nesse momento nas categorias de base e que poderiam compor o profissional. Que são melhores que estão lá hoje. Se você entra, por exemplo, com o Dorival na lateral direita, se você entra com o Joseph no meio campo, com o Japa no meio campo, se você entra com um Kenji na ponta, ou enfim, quatro mudanças ali de jogadores vindo da base. Só aí justifica você poupar. Uma derrota não pesaria tanto, ou o empate, como foi, não pesaria tanto, porque estava óbvio que o foco era o Boca Juniors. Mas quando você ainda me coloca os titulares no segundo tempo para correr atrás do resultado, cara, você não poupou nada. Correr atrás do resultado é correr 2 vezes, é correr errado ainda. Então, sinceramente, esse tipo de coisa precisa de mudar. Você precisa de entender esse tipo de situação. Você colocou seu trabalho na berlinda. Eu, sinceramente, não sei se continua depois, caso aconteça uma eliminação pro Boca. Eu tenho minhas dúvidas.